Nós vamos falar agora, pessoal, né, sobre um leilão extrajudicial. É só uma particularidade aqui antes da gente ingressar nessa matéria. Então, alguns doutrinadores, eles falam que existe leilão judicial e extrajudicial, né? E outros doutrinadores falam do leilão judicial, extrajudicial e particular. Então, quando se fala, né, nessa corrente de leilão judicial, extrajudicial e particular, a gente define o leilão extrajudicial somente em cima dessa lei 9.514, né? Então, é uma lei específica, né, fora do judiciário, para que seja procedido o leilão extrajudicial. E o particular seria de órgãos públicos, seguradoras, bancos, instituições financeiras, né? Bancos é uma instituição financeira, prefeitura, secretarias de Estado, municipal, federal, enfim. Esse seria o leilão particular. E o leilão, como disse, o extrajudicial, pautado na Lei 9.514, é um leilão que tem um regramento específico em cima dessa lei. Então a Lei 9.514, ela dispõe sobre o sistema financeiro imobiliário, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Então significa transferir algo em confiança. Isso quer dizer que o devedor passa o bem ao credor, de forma com que ambos definam que o bem é a garantia do pagamento da dívida. Então, em outras palavras, eu tenho um interesse em financiar um imóvel, né? Então, esse imóvel não é meu e eu quero fazer o pagamento em parcelas. Então, a instituição financeira, a Caixa, o Itaú, o Santander, o Bradesco, né, todos esses bancos, ele irá conceder esse crédito a você, né? Então, você vai pagando esse financiamento para o banco, né? E esse imóvel, ele serve em garantia. Então, caso você fique inadimplente, esse imóvel que você comprou, financiado, ele vai a público leilão através da Lei 9.514, que é justamente esse tema que nós estamos tratando aqui nesse módulo. Então, pode-se fazer alienação fiduciária de bens móveis e imóveis. O próprio bem adquirido pelo devedor é a garantia daquela dívida, uma garantia líquida e certa. Sendo que esse procedimento é feito em cartório, então não tem a necessidade do ingresso no judiciário, não tem a necessidade do juiz. Então, através do cartório, a gente celebra esse contrato e você vai pagando o seu financiamento, seja ele de bem imóvel ou imóvel, independente do judiciário. A alienação fiduciária é um recurso que permitiu, na prática, um empréstimo com garantia no Brasil, deixando a coisa muito mais ágil, já que a hipoteca ficou obsoleta devido às barreiras legais. Solta. A recuperação do imóvel pela instituição financeira credora é determinada justamente por essa lei, a Lei 9.514, que estabelece uma inadimplência a mais de 90 dias, ou seja, 3 parcelas em atraso, o credor fiduciário pode levar aquele bem a leilão. Então é um regramento muito específico dessa lei. Por se tratar de um processo muito menos burocrático, a alienação fiduciária é interessante para o cliente que procura um empréstimo com juros mais baixos e para as instituições financeiras que conseguem conduzir essa operação de maneira muito mais prática. Então, em outras palavras, a alienação fiduciária é uma forma de garantia de pagamento de uma dívida, né? Em suma, é isso. É a garantia que o credor tem de pagamento daquela dívida e você, né, pagando certinho, a aquisição daquele bem, sendo ele móvel ou imóvel. Por ela, o devedor transfere a propriedade de certo bem, aliena, né, ao credor. Então, naquele prazo, né, em que tem o pagamento, juridicamente o bem pertence ao credor. Então, enquanto você não finalizar o pagamento daquelas parcelas, o bem pertence ao credor, né? E este, por sua vez, caso você fique inadimplente, ele obrigatoriamente tem que levar a público leilão. Ele pode pegar o imóvel de volta por si só, ele pode vender esse imóvel? Não, ele não pode. Então, a regra ela é muito clara com relação à alienação fiduciária. Esse contrato, como eu disse, ele serve para bens móveis e imóveis, tá bem? Vale lembrar que qualquer pessoa, como nos leilões judiciais, aqui dentro dos leilões extrajudiciais, qualquer pessoa, desde que sejam maiores de 18 anos e civilmente capazes, pode comprar dentro dos leilões extrajudiciais. Então, essa é a sistemática, né? Então, uma vez que existe mais de 90 dias de inadimplência, o credor, nós chamamos de credor fiduciário, né? O fiduciante, o credor fiduciário, ele poderá consolidar, né? Porque cabe a ele pode deixar, se ele for bonzinho, que eu acho que não, né? Ele pode ficar ali com essa inadimplência. Mas em regra, então, em 90 dias, ele consolida, chama-se consolidar a propriedade, né? Ele faz essa intimação via cartório, não dentro do judiciário, né? E leva aquele bem a público leilão, tá? E aí o credor ele retorna definitivamente com a propriedade do imóvel, né?
Então, segundo a legislação, o leilão extrajudicial ele deve ser feito em 2 etapas, né? Então, o primeiro leilão, que é chamado, que as pessoas chamam de primeira praça, né? E hoje não existe mais, como eu já ensinei vocês. O primeiro leilão, o imóvel é colocado para abertura de lance com o valor da avaliação, né? E se não for vendido na data do primeiro leilão, um novo leilão é marcado com 15 dias, né? E aí, o valor que vai ser apregoado esse bem é o valor que compreende aquela dívida, né? Podendo chegar até 80% de desconto. Então isso é faraônico, né? Analisar esses leilões é uma grande oportunidade de rentabilidade, né, dentro do mercado dos leilões. Todo leilão é muito bom. O leilão judicial é muito bom, o leilão extrajudicial é muito bom. Dentro do leilão extrajudicial, na Lei 9.514, você tem essas oportunidades totalmente diferentes que chega até 80% do valor de mercado. Então, para comprar um imóvel em leilão extrajudicial, eu quero passar alguns passos importantes para você. E quais são? Encontre o leilão, então pesquise os sites de leilão, procure em jornais. Todo leilão extrajudicial pela Lei 9.514, o leiloeiro tem por obrigação a publicação em jornais. Então, esses leilões estão em jornais, tá? Você encontra também na rede mundial de computadores, mas em todos os jornais da região, porque é uma obrigação da lei publicar o edital de leilão em jornal de grande circulação, onde o bem está localizado, né? Verificar anúncios e sempre buscar informações sobre os leilões de imóveis. Então você encontra o seu leilão. Analise o imóvel, né? Então antes de dar lance, como eu disse, é muito importante visitar o imóvel em loco, né? Então avalie as condições físicas, localização, o tamanho, metragem, aspectos que são relevantes para a sua compra segura. Pesquise sobre as dívidas e encargos relacionados ao imóvel, como dívidas de IPTU, condomínio ou qualquer outro tipo de pendência. Verifique também as regras de leilão, leia, como sempre eu digo, leia atentamente o edital de leilão para poder entender todas as regras, prazos e condições de pagamento. Participe do leilão, né? No dia do leilão você se registra e acompanha os seus lances. Você, dando o maior lance, será considerado aquele comprador do imóvel. Você destravou, entrou no mercado dos leilões. Não deixe de realizar o pagamento, porque você pode responder caso não faça o pagamento civil e criminalmente, né? Às vezes você tem que deixar ali no leilão presencial já um sinal, que é a caução, ou as outras formas de pagamento, né? Então, às vezes, 24 horas, se for um leilão online. Então, todo esse regramento fica ali muito claro, né? Dentro do edital de leilão e as condições de venda. Transfira a propriedade, né? Porque após o pagamento, a propriedade ela tem que ser transferida para o seu nome, evidentemente. Então, siga no cartório de registro de imóveis e registre o imóvel em seu nome. É importante lembrar que o processo de compra de um imóvel em leilão extrajudicial, ele pode ser complexo, né? Então requer cuidados e atenção a todos os detalhes. Estude, aprenda e arremata.